Bom, nós vamos começar falando sobre cultura, que nunca foi prioridade no nosso país, mas eu queria falar dessa história que imortaliza a história de um cartunista e humorista absolutamente completo. Eu posso até ser suspeito porque sou fã, mas ele fez cartoons, charges e quadrinhos para os principais jornais do Rio de Janeiro e alguns dos mais importantes do país. Fez crônicas políticas, lançou livros que se tornaram best-sellers durante muitos anos. E seus desenhos foram aproveitados em vinhetas nos intervalos da Rede Globo, fazendo deste cartunista, jornalista e escritor, que morreu há 25 anos, um dos maiores nomes do segmento. Ele é Henrique de Souza Filho. Até aí nada. Mas se eu falar em fio, está resolvido. E o seu trabalho continua, perpetuado pelo seu filho, que vai contar mais sobre as tirinhas memoráveis de sua história. Eu recebo agora o filho e presidente do Instituto Em Fio, do Rio de Janeiro, Ivan Cossenza, este bonitão que aí está, e o diretor de projetos da ONG Em Fio de São Paulo, que é o Fernando da Silva Oliveira. Este outro bonitão que está aí. Muito obrigado por terem vindo. Estou contente com essa história. Quando eu vi isso aqui, que coisa. Obrigado por terem vindo, viu? Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Temos muito que conversar. Meu Deus, olha o Fradinho. Antes de mais nada, em 2013, vamos completar 25 anos do falecimento do Em Fio. Isso. Você, mais do que ninguém, deve saber quem foi esse homem que deu tanto humor a nós outros, pobres brasileiros. Agora completaram, foi no dia 4 de janeiro, completaram 25 anos da morte dele. E, na verdade, toda essa história do trabalho dele era muito vasta. Ele fez coisa, não fez só cartoon, só charge, ele escreveu, ele fez cinema, ele fez teatro, fez televisão, fez animação. E dentro desse universo, era tanta coisa, que a maioria das coisas, por incrível que pareça, eu fui conhecendo depois da morte dele. Ele morreu, ainda era muito novo, né? Tinha 18 anos. E aí depois eu fui conhecendo todo esse trabalho, o trabalho político dele, que é fantástico, das campanhas das diretas, da anistia, né? Foi desenhista oficial das duas campanhas, estava à frente das duas campanhas. Então, a pessoa que parecia que estava sempre um pouco à frente do tempo dele. Estava mesmo. Porque... Vamos dar uma ilustrada para você ver que coisa impecável. Roda, criança. Não gostaria de ser conhecido como especialista, como humorista, como economista, qualquer coisa assim, mas como um cara que escreve, que dança, que pula, que faz política, que não faz política. Enfim, desenvolver todos os meus potenciais e não ficar numa hipertrofia. Um monstrinho que só sabe fazer humor, feito uma anta que só sabe usar tênis. O que eu tentei durante o tempo todo foi não ser o que eu acabei sendo, que era trabalhar em jornal. Eu digo que eu tentei não ser, porque comecei a trabalhar em jornal, numa revista, e foi por insistência de um irmão meu e de um editor da revista Alterosa em Belo Horizonte, e ele praticamente me fez humorista à força. Talento, né, Fernando? O que você pode destacar das obras desse impecável ídolo meu? Teu, com toda certeza. Acho que passou aí alguns desenhos e tal. A atualidade, né, que a obra dele tem, e os traços muito simples, praticamente minimalistas, né, e a praticidade que fazia. E hoje, com tudo que aconteceu, a Paulista aqui que foi cenário, e o primeiro desenho que aparece sobre os transportes, tal, então, assim, é muito claro como continua atual essa obra hoje ainda no Brasil. Porque o Ivan estava falando que ele estava à frente do seu tempo, e seguramente estava, mas essa coisa meio profética, sei lá, meio oracular do texto dele, só vinha comprovar hoje, está sendo comprovado. Ele fazia uma coisa, os desenhos, a charge de uma certa maneira, que a quantidade de desenhos que eu botei sobre a coisa do transporte,
que eu publiquei no blog dele, de transporte, de violência policial, que parecia, tinha gente falando, poxa, mas ele não morreu? Como é que ele está fazendo o desenho para agora? Eu falei, não, esse desenho tem 30 anos. Isso é bacana, né? Então é uma coisa legal. E um complemento, quando ele falou, tinha um editor ali da revista Alterosa que obrigou ele a desenhar, que ele não falou quem era. Esse editor era nada mais, nada menos que o Roberto Drummond. O quê? Que foi quem deu o nome para ele em Fio, e que era amigo do Betinho, e que obrigou ele. Ele trabalhava lá no jornal, mas estava deixando um pouco de furos, e para fazer com que as pessoas não ficassem com raiva dele por atrasar o trabalho, ele ficava fazendo desenho. Aí ele mandou chamar o meu pai, viu os desenhos e falou, vamos publicar. E ele não queria, assim, publicar. Aí foi quando o Roberto Drummond falou, vai publicar, senão você está na rua. Era meio que irmão mais novo, porque assim, né? Era da turma do Betinho, e ele, como irmão mais novo do Betinho, ficava como ali rodando. Olha, eu vi outro dia, adjetivaram Teovelio como o mais brasileiro dos cartunistas. Isso já é tão emblemático, né? Uma coisa tão forte, a brasilidade dele, até nos personagens todos que ele desenhava. Eu não sei, Ivan, qual era o grande diferencial dele, das suas obras, que inclusive tinham um cunho político e numa situação de um governo de exceção, e ele conseguia publicar? Eu não entendi. Eu acho que são duas coisas. Uma, quer dizer, aquela coisa que ele falava da obra política, isso é um exemplo do que o Fernando falou do desenho ser simples. Ele falava que ele não podia perder muito tempo fazendo o desenho, tanto que o desenho dele, os primeiros, eram mais elaborados e foram ficando mais simples. É o contrário do que normalmente acontece com o desenhista. Porque ele falou, se eu elaborar muito desenho, eu vou estar perdendo tempo de passar outras mensagens. Então, meu desenho é um canal para eu passar mensagens, para eu, como ele falava, incitar, meio que incitar a população a se mexer, a tomar uma atitude. E ele conseguiu escapar na censura por uma coisa que ele gostava de fazer, que isso criava numa frase dele que me marcou muito, foi até, se eu não me engano, a Marília Gabriela, numa entrevista da Marília Gabriela, lá na TV Mulher. Sim. Que ela perguntou, o que é humor para você? Ele falou, para mim, humor é a inversão da expectativa. Ele falou, por exemplo, eles querem que a gente morra. Aí a gente vai e vive. Isso é humor. Então ele fazia isso. Quando não podia atacar a ditadura, ele atacava o povo. Então, falar mal do povo pode. Só que a ditadura estava o pessoal estava tão centrado em não ter ataques diretos à ditadura, que os ataques indiretos passavam. Então ele atacava Era uma visão o povo subliminar. Porque o povo estava quieto. Porque prenderam não sei quem e o povo não falou nada. Então o povo está dando uma de banana. Claro. E ele fazia o contrário. As cartas da mãe foi isso. Ele foi se esconder atrás das barras da saia da mãe para escrever crônica, falando que o governo não podia se meter na relação dele com a mãe, e atrás da igreja, que era o único ponto que a ditadura meio que falava assim, não podemos entrar na parte familiar, porque aí a gente vai estar entrando num debate com a igreja que aí sim vai criar uma indisposição com o Vaticano, com coisa. Então ele entrava por essa parte familiar e fazia com que as cartas, inclusive o Figueiredo, né, ele descobriu que o Figueiredo era parente dele lá de 20º grau, primo de 20º grau, e botou uma vez. Essa é uma história engraçada, que eu não sei como é que passava, né? Que ele botou lá falando, o primo Figueiredo, não sei o quê, não está vendo que a pensão da mamãe está atrasada, né? Que faltava reajuste na pensão da minha avó, né? E aí, na época, a primeira vez que ele botou isso, falou que o pessoal acionou o SNI, acionou todo mundo para ver que história é esse de primo Figueiredo, né? E aí foram descobrir que realmente tinha
um parentesco. É muito engraçado. E descobrindo isso, eles foram e mandaram uma carta lá para a casa da minha avó, reajustando a pensão da minha avó. Na semana seguinte, ele botou outra carta. Desculpa, primo Figueiredo, você não entendeu. Da minha mãe cuido eu. Eu estou falando da situação da Previdência no país, não sei o que. E deu uma dessas. Eu falei, não sei como é que ele não foi preso. Foi preso, lógico. Agora, e a ONG? Dava umas... Essa história da ONG, Fernando, que a ONG Paulista Enfio Educação e Sustentabilidade, né? Sim. Isso em parceria com o Instituto Enfio, né? A ONG, inclusive, deu um apoio imenso para eu conseguir montar um instituto. Está lançando essa coleção que homenageia o Enfio. Eu fiquei doido, podem falar, eu fiquei doido quando eu vi isso aqui. Vocês viram em off, porque eu sou doido por isso aí, por esses cartoons todos, né? O que nós, humildes fãs, podemos esperar? Olha, podem esperar um trabalho de completo, perfeito, coisa com muita qualidade. De muita qualidade, um trabalho perfeito de relançamento, né? Eu fiquei dando uma de chato, eles fazendo e eu botando contando os defeitos. Vai estar com muita qualidade, perfeito, pegando toda essa obra, relançando, colocando para a população. Mas a gente vai poder conseguir pela ONG ou a gente pode comprar isso em outro lugar? Não. Vai ter na internet, né? Já está, né? Já está na internet, né? Tem uma loja virtual, pode colocar em qualquer buscador, loja virtual Enfio, aparece em qualquer buscador, as revistas já estão à venda. E também algumas livrarias, bancas de jornal, a gente quer colocar, a gente está começando a fazer como é independente, é mais difícil distribuir. Muito mais difícil. Já na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, já teve a venda lá. E a gente deve vamos fazer um lançamento no Rio e devemos fazer um lançamento aqui na Gibiteca. Talvez na Gibiteca Enfio. Ivan, num lugar melhor. Teu pai denunciava muito, sempre, aliás, o descaso político e injustiças sociais. Em todo o trabalho que ele fazia, isso, às vezes, colocado de forma subliminar, às vezes usando a lógica paradoxal e do contrário, mas será que isso prejudicou ele em algum momento? Ou é aquela coisa que eu falava contigo em off? Mesmo com essa coisa ácida, quem conheceu o Enfio sabe, parecia que ele era feito de mel e açúcar. Uma das pessoas mais doces que eu conheci. Será que por isso ele conseguia atravessar auspiciosamente aquela época de tanta censura, de tanta maluquice? Ele era uma pessoa que no trabalho profissional ele era muito rigoroso nessa área política. Mas ao mesmo tempo, quando conhecia a pessoa, quando ia falar com as pessoas, ele era capaz, como foi, não concordando, na maioria das coisas, não concordando com o Teotônio Vilela, ele foi fazer um trabalho com o Teotônio, que ele sabia, temos que conversar, temos que dialogar, temos que conversar com todo mundo. E ele fez esse trabalho que resultou numa reportagem no Pasquim, né? E que resultou num bordão que o Teotônio, na verdade, nunca disse, apesar de ter ficado conhecido como o Teotônio tendo dito direta já, mas que acabou a entrevista e não tinha uma palavra de efeito para terminar. Então ele botou lá, e aí, Teotônio, diretas quando? Aí botou direta já, mas é um final criado por ele. Então ele tinha muito essa coisa com diálogo, porque sabia que tinha que dialogar, que ao mesmo tempo não podia entrar junto com a direita, com a ditadura, mas sabia que não existiam anjos nem demônios. Ao mesmo tempo ele botava isso, tinha uma reportagem, um texto brilhante dele na época, falando do Maluf e Tancredo, que não era um anjo nem era um demônio. Claro. Dois políticos que um era melhor, o outro era pior, mas na época, todos os problemas do Brasil eram culpa na época do Maluf. Ele falava, poxa, também não é. Nem tanto, nem tão pouco, né? Agora, Fernando, toda essa coleção inteira está disponível no site? Sim, hoje tem 15 disponíveis.
Hoje tem 15 disponíveis. No início do ano. Já foi feito aqueles intermediários? Já tem os intermediários. Já vou eu chegar em casa e acessar 15, isso aí. No caso aí são 16, que dá de 0. É porque de tem um 0 tem um 0. Essa 0 é uma edição essa especial. Essa 0 é uma edição especial. Aqui, que conta um pouco da história. Que conta a história de todos os 32. Ai, que maravilha. Dos 31 revistas. Aí começa ali tô vendo ali. Isso. É o Fradinho, então, enfim. Eu queria falar um pouquinho. E as outras vão sair ano que vem. Tá. Mas isso aí, essas que estão aqui, eu já tenho acesso. Já tem acesso. Vou entrar lá já e vou... estão no site, da já 0 estão a disponíveis. 15. Tá. Da 0 a 15. Eu queria que você falasse da Dona Maria, que é uma figura tão reverenciada por todos nós e com toda certeza ela deve ter tido uma influência muito grande nos trabalhos do Enfio, né? Tinha uma coisa que ele tinha, eu sempre falava essa coisa de puxar, quando ele fez o Cartas da Mãe, que começou, né, falando que ele escrevia a carta para a mãe, como estava longe, então a primeira carta surgiu até no Pasquim, que era para mandar uma mensagem, né? E depois virou aquilo. Então, no lançamento quando fez uma coletânea das cartas da mãe, que eram as crônicas políticas, né? Na época, ele chamou, minha avó foi na noite de autógrafo para autografar junto com ele todos os livros. Então ele falava, não, normalmente a mãe, que é mais velhinha, que o pessoal larga, põe no asilo, ou deixa ali em casa, fica meio à margem da sociedade, falou, não, é essa velhinha que vai ficar aqui junto comigo, fazer as coisas. Sensacional. Então no momento em que ela não tinha quase nada para fazer, ele botou ela na TV Mulher, no quadro dele. Foi, me lembro. Contratou, mandou fazer contrato, assinou carteira, estava um crachazinho. Minhas tias contam que elas se perfumavam. Era toda uma coisa, aquela coisa de não sair de casa para nada, se perfumava, botava o crachá da Globo lá para ir no Agora você negócio. Veja, sabe o que significa aquilo ali, não? Encerra pelo amor de Deus, porque eu me perdi, PADD significa pelo amor de Deus, porque eu me perdi como fã e estourei o tempo todo, os caras estão desesperados aqui, isso aqui está gritando já comigo lá embaixo. Então, o que eu vou fazer? Agradecer a presença de vocês, obrigado. Ao presidente do Instituto Enfio do Rio de Janeiro, que é o Ivan Concelos, está aqui com a gente, e do diretor de projetos da ONG Enfio de São Paulo, que é o Fernando da Silva Oliveira. Os recados foram dados. Se vocês quiserem, precisar de mais alguma coisa, é só enfiar o pé na porta e entrar. Quem quiser, aí é só pesquisar. Eu quero. Como é que é? Eu quero, vou entrar. Loja Virtual Enfio. Loja Virtual Enfio. Colocar em qualquer buscador da internet, Loja Virtual Enfio, já vai aparecer já. Beleza. Dá para comprar, Vou todas fazer as isso hoje, pode ter certeza. Obrigado. Tá joia? Bom, como está vendo, a gente começou muito bem, enaltecendo a importância dos nossos grandes artistas. Em 2 minutos, o nosso palco